Bom, e aí, pessoal? Então, continuando, nas aulas anteriores, nós criamos um controlador usuário, certo? Esse controlador usuário, ele carregava para a gente uma visão, inseria um usuário no banco de dados e listava todos os usuários. E a gente viu que para fazer isso daí, então a gente seguia o padrão Model View Controller. Então o usuário fazia uma requisição, essa requisição era tratada pelo Front Controller, que é o controlador principal. O controlador principal definia qual controlador ia ser executado e o controlador poderia exibir uma visão e enviar para o usuário, poderia exibir uma visão, essa visão poderia enviar dados para o usuário, aliás, para o controlador poderia enviar dados para o modelo de banco de dados e poderia receber dados do banco de dados. Então a gente viu todas as etapas do funcionamento do MVC, do Model View Controller. Nós vamos continuar agora implementando então a parte lógica desse cadastro que a gente está fazendo. Então nós vimos como inserir registros, né? Então se eu vim aqui em usuário /form, perdão, não é /form, vamos ver aqui /index, né? Então /index. Se eu vim no index, abro o formulário de cadastro. Então, no controlador usuário, no método index eu abro o formulário de cadastro. Assim que eu preencho algum dado aqui, esses dados são enviados para o método salvar do usuário. Então, é enviado para o método salvar, que chama o modelo, usuário model, para inserir os dados no banco de dados. Então, lá no usuário model, ele pega os dados que foram enviados via post e insere na tabela usuário estes dados aqui, ok? Se eu for no método listar, então ele exibe para mim uma visão com todos os usuários cadastrados. E aí o método listar faz o quê? O método listar, ele usa o modelo e chama o método obter todos. Então o modelo é a classe usuário model, né? Usuário model, eu tenho o método obter todos, que pega o resultado da tabela usuário, ou seja, pega os dados que estão cadastrados na tabela usuário, que é essa tabela aqui. E agora tem mais um registro que a gente cadastrou. Esses dados que ela pegou, ela retorna e armazena na variável resultados. Aqui eu estou criando um vetor para ser enviar para a visão. Então, um vetor que tem um índice usuários, estou colocando o resultado da consulta, e um índice título que eu estou colocando um texto. Esse vetor eu carrego junto com a minha visão, então com a lista. E na lista eu simplesmente pego, imprimo o título, que é o índice da variável vetor, e esse usuários aqui, como é um vetor também, eu faço um for para imprimir cada um dos usuários que retornou do banco de dados. Certo? Bom, então o que a gente vai continuar agora trabalhando com as outras operações. Então, com as operações de excluir e de atualizar também. Então, dentro do arquivo listar, então está lá na pastinha views, usuário, lista, eu vou criar uma nova célula aqui. Então vai ficar nome, login e agora mais uma célula, td, ações. Então são as ações que a pessoa pode fazer, ok? Se eu voltar aqui e atualizar, vai criar uma nova coluna aqui para mim, ações. Aqui ainda está em branco porque a gente não colocou nada. No for each, que é para cada usuário que criou lá, eu vou colocar mais um td aqui. td, e aí eu fecho este td aqui, ok? Então fechei o td, e aí simplesmente só vai criar células vazias aqui. Dentro deste td que a gente acabou de criar, eu até vou dar um enter aqui, olha, ele vai quebrar a linha pra gente. Então vamos lá, vou quebrar a linha, eu vou colocar, só para ficar pertinho aqui, ó, vou
ficar mais organizado, tirar uns espaços. Então, vou colocar aqui, ó, excluir, e na linha de baixo, atualizar. Ok? Então aqui ele vai mostrar para mim duas palavrinhas escritas, excluir e atualizar. Joia? Beleza. Se eu quiser excluir então o usuário Ivan, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na palavra excluir e aí ele vai remover o usuário e vai retornar para essa tela. Então, para mim clicar na palavra excluir e ele executar uma ação, esse excluir tem que ser um link. Então aqui no excluir a gente vai criar um link. Então para criar um link a gente usa a tag ahref, ok? E aí a gente fecha o A depois do texto que a gente quer mostrar. Então no caso aqui vai ficar dessa forma. Eu tenho um ahref, o texto excluir e um A. Isso vai ser igual para o atualizar, só que vamos deixar o atualizar por enquanto ali, ok? Se eu vim aqui e der um atualizar, então os excluir vão ter se tornado links. Então, a hora que eu passo o mouse em cima, muda a mãozinha. E para onde que vão esses links a hora que eu clico? Por enquanto, para lugar nenhum. Porque eu ainda não disse aqui dentro do href, da referência, para onde que eu quero que esse link vá. Ok? Isso a gente vai dizer agora. Então, como eu estou querendo excluir e a minha visão envia dados para o controlador, então se a gente olhar de novo o nosso diagrama, então a minha visão envia dados e recebe dados do controlador, então eu vou ter que ter um método para receber essa ação que eu quero fazer de exclusão no meu controlador. Então na classe usuário, eu vou criar uma public function excluir, ok? E esse excluir vai receber o código do usuário. Então, qual usuário que eu quero excluir? Eu tenho que passar um código para ele, certo? Então, criei um método que faz exclusão. Voltando na lista, agora esse link tem que ser, a hora que eu clicar nele, tem que executar esse método aqui, essa função. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso especial, eu vou ter que quebrar minha string. Então, eu vou colocar dentro do href, que é onde está aspas simples, aspas dupla, ponto, ponto, aspas dupla. Então, eu quebrei um texto aqui, isso daqui é um texto, isso daqui é outro texto. Esse ponto, ponto, um ponto serve para concatenar uma coisa, outro ponto para concatenar outra coisa. Entre esses dois pontos, eu vou colocar a função site_url. A função site_url vai escrever para mim a URL do meu site. Qual que é a URL do meu site? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o site URL é tudo isso daqui, ó. Localhost, nome do projeto, index.php, certo? É a base mais o front controller. Qual controlador que a gente quer executar? Então, eu quero mandar os dados para o controlador usuário e para a função excluir, ok? Então, aqui eu vou colocar o nome do meu controlador, que é o usuário, o nome da função excluir e qual que é o código, porque essa função excluir recebe por parâmetro um código. Então, qual que é o código? Então, o código é o usuário ID do usuário. O usuário é o objeto que eu estou imprimindo, e ID do usuário é a coluna do banco de dados, certo? Estou imprimindo o nome e o login, eu posso imprimir também o ID, tá vendo? Nome e login. A hora que eu atualizar a minha página aqui, então no excluir, se você olhar aqui no cantinho embaixo, vai mostrar lá para mim, ó. Opa, eu até cliquei, então lá, usuário, a função excluir e o código do que eu quero excluir. Se eu pôr o mouse lá, 2, 3, ele vai mudando a URL para mim. Joia? A gente vai fazer a mesma coisa, então vou copiar esse link inteiro aqui, ó, o A, Ctrl C e vou pôr no atualizar. Só que no atualizar, em vez de excluir, vai ser atualizar. Ok?
atualizar, e aí, na realidade, eu vou chamar de form_edit esse daqui. Form_edit, então formulário de edição, e no usuário aqui, eu vou criar uma função que chama public function form edit. E aí também o código do usuário que eu quero editar, certo? Então, o editar manda para cá, excluir manda para cá. É só atualizar, ó. Agora ficou excluir as duas palavras, então só alterando aqui. Então, excluir, atualizar. Beleza, então excluir manda para o excluir, o atualizar manda para o form edit. Joia? Bom, muito bem. Então, os meus links estão sendo encaminhados para o controlador usuário, um para a função excluir, outro para atualizar. No excluir, quando eu chamar essa função excluir, eu tenho que excluir o meu registro do banco de dados, ok? Então, no modelo, que é o responsável por fazer o acesso ao banco e ter as funcionalidades de banco, eu vou ter que criar uma função aqui para realizar a exclusão no banco de dados. Então, no modelo, eu vou criar um public function deletar. Poderia ser o nome excluir também, eu só estou colocando outro nome para vocês verem a diferença. Código do usuário. Certo? Então, criei uma função deletar, código do usuário. Aqui eu vou chamar a biblioteca de banco de dados, então thisdb delete. E aqui eu vou dizer de qual tabela que eu quero excluir. Então, eu quero excluir da tabela usuário. E aqui eu vou dizer qual ID que eu quero excluir. Então, eu quero excluir o código do usuário. Ok? Beleza. Então, esse é o código que remove um usuário do banco de dados. Como ele está no modelo, a minha classe controladora, meu CController, tem que chamar ou executar aquele método deletar. Então, vou colocar this usuário, que é o nome que eu carreguei o modelo. Então, eu carreguei o usuário model, que é essa classe, só que renomeei a variável para usuário. Usuário, deletar, e aí eu vou passar aqui o código que eu recebi por parâmetro. Ok? Beleza. Vamos lá, vamos salvar. Então, vou excluir esse usuário aqui, xxx, ó, lá no meu banco de dados. Vocês veem, ele está aqui, é o usuário 3. A hora que eu clicar no botãozinho excluir, ele vai mudar aqui para a minha função. Em vez de ser a função listar, ele vai chamar a função excluir. Então, lá, excluir, e passou o código 3. Excluir vai chamar para mim essa função, excluir. E o /3, esse 3 vai vir para a variável código. Na linha de baixo, eu estou chamando o método deletar do modelo usuário, ou seja, eu estou chamando esse método aqui, ó, deletar. Esse método também recebe um código, código do usuário, 3. Então, o mesmo código que eu recebi aqui, código, que é o número 3, eu estou enviando para o deletar. Na linha do modelo, ele vai apagar da tabela usuário aquele que tem o código 3. Então, aquele que tem o código 3 é essa linha. Como eu já executei, se eu vim aqui em atualizar, opa, não apagou. Veremos o que aconteceu. Excluir. E também não está gerando nenhum erro diferente. Então, nesses casos, fica difícil da gente entender o que está acontecendo. O que a gente pode fazer, assim, uma das formas que a gente pode tentar identificar um dos possíveis erros, é pedir para que o CodeIgniter mostre para a gente qual foi a última consulta que ele executou. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o comando echo thisdb last query. Esse comando last query,
Last quer dizer última, carry, consulta, ou comando SQL. Ele vai mostrar para mim o código da última consulta que ele realizou, ok? Bom, e aí eu vou voltar aqui, então vou atualizar e vou clicar em excluir. Então, a última consulta que ele realizou para mim foi essa daqui, ó, deleta da tabela usuário, onde um for nulo. Então, o problema está aqui, ó. Na realidade, o comando correto para excluir seria o delete from usuário, where id do usuário for igual a 1 ou a 3 ou a 2, dependendo de quem eu quero excluir. E aqui ele não colocou para mim o id do usuário, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Na realidade, eu digitei o comando errado aqui, ó. Então, no usuário, eu tenho que dizer mais duas coisas. Eu tenho que dizer quem que é o ID e qual que é o valor do ID, certo? A gente pode fazer dessa seguinte forma. Então, this db where, então onde o ID do usuário for igual ao código, certo? E aí a gente, na linha de baixo, exclui. Então, primeiro eu fiz o where e depois eu fiz o delete. Se eu voltar e atualizar aqui, ó, vou atualizar, vou excluir de novo xxx. Aí ele vai mostrar para mim, ó, deleta da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual a 3. Com isso, se eu vim aqui atualizar, meu registro foi eliminado. E se eu voltar de novo no método listar, o registro xxx também já não existe mais, certo? Bom, então esse comando aqui que a gente colocou no excluir, last carry, ele vai sempre mostrar para a gente a última consulta realizada. E aí, se, por exemplo, tiver algum tipo de erro, a gente pode tentar identificar qual erro, qual comando foi executado e por que talvez não funcionou corretamente. Mas para excluir um registro, então basicamente é isso. Nós criamos na classe model um método. Esse método executa uma operação no banco de dados, nesse caso de exclusão, e a gente chama no nosso controlador o método da classe model, ok? Bom, eu vou interromper essa aula por aqui e na próxima aula a gente faz então para atualizar os registros. Até a próxima.